Olá, turma, tudo bem? Bom, praticamente hoje nós fechamos a disciplina, tá certo? E a gente começa agora a aula 7. Bom, recapitulando, né, nós vimos as principais estruturas que tem que ter o teu trabalho científico. Então, na última aula, nós vimos a questão das referências, não é isso? E vimos a importância de nós termos honestidade, né, em dar os créditos para os autores e colocá-los no texto de forma correta, né? Essa estrutura de trabalho científico, ela serve tanto para o teu curso como para qualquer outro, tá? Então, as informações que eu tentei te repassar, elas estão bem atualizadas, tá? Aí dentro das normas vigentes do trabalho científico, ok? Bom, eu observei no trabalho que vocês entregaram uma certa dificuldade em relação aos objetivos, tá? Então, vou só abrir um parênteses aqui para a gente tentar ter mais facilidade na construção do objetivo. Então, veja, nós vimos que os verbos são importantes, e aí vai depender do tipo de pesquisa que você está fazendo, né? Se é uma pesquisa que você quer avaliar, que você quer ter uma compreensão, que eu acho que é o teu caso, certo? Enfim, tem vários tipos de pesquisa, né? E aí vejam que tem verbos aqui que podem não dizer nada. Por exemplo, compreender, discutir, interpretar. Interpretar você já faz naturalmente, entendeu? Criticar não cabe, né, na pesquisa. A gente tem que ter cuidado, né? De repente eu critico o outro, mas eu não sei de fato o contexto que ele fez determinada ação, né? Então, a gente não debate, né? Não é um debate, né? A gente não vai julgar. Então, essas ações a gente não faz em pesquisa, tá? Por quê? Porque você não diz o que vai fazer, fica naquela questão da, da fofoca, né? Que eu te falei lá na aula do referencial teórico. Então percebam que a ideia do objetivo é a ideia que te faz movimentar, que te faz ter a ação para chegar a algum lugar, ok? Então a pesquisa, né, esses verbos que eu tenho que utilizar, eles têm que produzir conhecimento novo, tá? Então, por exemplo, verbos que indicam verdade. Você viu que a ciência ela tem uma verdade provisória. Então, eu não posso, lá na minha escrita científica, colocar confirmar, provar, demonstrar. Você não vai fazer nada disso, tá? Então, quando você linka esses verbos à metodologia, ou seja, ao teu procedimento e processamento das informações, o que é que você pode estar fazendo também? Analisar, comparar, criticar, né, manipular. Então, vejam, isso não é adequado a uma pesquisa científica, tá? Então, tomem bastante cuidado com esses verbos que vocês estão utilizando. Eu coloquei que você pode definir 3 objetivos específicos, né? E observa que o teu objetivo geral, você tem que olhar para o título e para o teu problema de pesquisa, né? O teu objetivo geral tem que ter a ideia do título e do problema de pesquisa. Já os teus objetivos específicos, eles vão estar alinhados com as tuas questões norteadoras, tá? Então, de novo, também se liga na ideia do título. Você tem que ter esse foco, não pode fugir do foco. Tudo bem? Bom, e aí há também algo interessante, né, dentro da pesquisa, principalmente
quem escreve. Eu já falei na aula anterior que muitos têm a ideia na cabeça, né? Mas quando vai colocar para o papel, não é uma tarefa fácil. Isso, pessoal, a gente só adquire com o treinamento, só adquire fazendo, né? Errando, ok? Então, se você não tentar, você, né, não vai se aprimorar. Então, vejam, evitem o pleonasmo, principalmente, né? Por exemplo, você coloca isso até no próprio objetivo, na questão, né, ou no título, ou no próprio texto. Então, por exemplo, você escreve conviver junto. Ora, quem convive já está junto, né? Então é um pleonasmo, é uma repetição da ideia que se torna um exagero. Encarar de frente. Quem encara já está de frente. Melhorar mais. Se melhora, né, já está no sentido adicional. Dar de graça, né, infiltrar dentro. Adiar para depois. Ora, quem já adia já está deixando para depois. Criar novos. Quem cria já está fazendo algo novo. Tá? Previsão do futuro. Ora, quem prevê já está se tratando do futuro. Certo? Acabamento final. Ora, quem acaba já está finalizando. Tá? Certeza absoluta. Certeza ela já é absoluta. Então, evitem esses tipos de linguagem. Tá bom? Então, fuja um pouco dessa opinião pessoal, que é o senso comum, e tentem usar a norma culta da escrita científica, ok? Então, prestem muita atenção nessa questão quando vocês estiverem escrevendo. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar algumas noções sobre a formatação gráfica do trabalho e fortalecer essa estrutura do conhecimento científico, tá? Então, veja, a formação gráfica, tá? É a imagem, certo? É a estrutura visual que vai ter o teu trabalho, a configuração, tá? Então, você tem que usar, geralmente, textos em cor preta, certo? Se você for utilizar outras cores, de preferência nas figuras, né, em alguma ilustração, tá? Mas no texto ele é fonte preta, cor preta, tá? O teu papel vai ser dentro do formato A4, né, esse Chamex que a gente compra aí no comércio, e aí você vai ter, dentro dessa formatação gráfica, elementos pré-textuais que devem iniciar no anverso, né, ou seja, a parte da frente da folha, né, com exceção de alguns dados internacionais de catalogação, que não é o teu caso, na ficha catalográfica, que é a biblioteca da universidade que faz, deve vir no verso, tá? Parte de trás da folha. Então, numa folha, eu tenho o anverso, que é a parte da frente, e eu tenho o verso, que é a parte de trás da folha. Ok? Então, veja, isso vai depender da instituição, né, da recomendação da instituição. Então, aqui eu estou colocando de forma geral. Então, as tuas margens vai ser margem superior 3, margem esquerda 3 centímetros, margem direita e inferior 2 centímetros. Então, você vai lá no Word e vai configurar para que o teu texto na tua folha A4 estejam dentro desse padrão. Logicamente que vocês vão ter essa orientação na disciplina quando vocês forem definitivamente entregar o trabalho final para a conclusão do curso, tá? Então é importante essa configuração. Tipo e tamanho da fonte, né, vai depender também, geralmente é Times New Roman ou Arial tamanho 12, ok? O espaçamento entre linhas é 1,5, tá? Citação com mais de 3 linhas, espaço simples. Resumo, espaço 1,5. Nota de rodapé, se você tiver, espaço simples, fonte 10. Tá? Legendas, ilustrações e tabelas, espaço simples.
referência bibliográfica, passo simples, como nós vimos na aula anterior. E aí você tem a numeração dos itens do teu trabalho, tá? Essa numeração, né, ela se configura numa seção primária, quando eu digo, por exemplo, introdução, aí eu ponto 1, introdução. 2, desenvolvimento, tá? Se eu tiver subseções, aí eu chamo ela de secundária, eu fico 1.1, que faz parte dessa seção 1, tá? Então eu posso dividir a seção em subtítulos, ou seção secundária, por exemplo, seção primária, resultados e discussões, 1, né? Aí eu coloco 1.1, dou a nomenclatura lá, perfil dos neuropsicopedagogos, entendeu? E assim por diante. Procurem ficar na seção primária e secundária, tá? Aqui já é mais complexo, mas aqui já está de bom tamanho para você, tá bom? No máximo, uma seção terciária, tudo bem? Bom, a paginação também depende da instituição, né? Ela vai indicar isso, mas normalmente, vejam, olha aqui, eu tenho o número e tenho a introdução, seção primária, né? E aí eu coloco o que tem que ter na introdução. Lembra da aula que eu dei, né? Uma página e meia. E a numeração fica no canto superior direito da página, tá? Então, quando você formatar o teu trabalho, né, tem essa preocupação com a configuração, ok? Bom, aí vem uma questão, pessoal, que eu falei que vocês devem utilizar para o trabalho ficar mais belo, né? Então, você pode estar usando no teu texto desenhos, mapas, gráficos, fotografia, figura, tá? Entre outros elementos ilustrativos, tá bom? Então, veja, se no caso eu usar uma figura, eu vou colocar a figura, né? Você tem que ter o cuidado de distribuir ela na página, não ficar nem muito larga, nem muito comprida, né? Normalmente, no máximo, ocupar metade da página. Então, observa que eu lanço a figura, coloco aqui figura 1, certo? Dou o nome da figura e coloco a fonte de onde eu tirei essa figura, ok? Então, aqui tem as orientações para você inserir figura no trabalho. A fonte desse texto aqui é fonte 10. Aí vai depender das normas da instituição. Pode ser 11, pode ser 10, mas geralmente é menor do que a que está no texto, ok? Bom, eu posso usar quadro, veja também, eu tenho a legenda aqui, veja que o quadro ele é todo fechado, tá? As linhas horizontais e verticais eu coloco sempre a fonte, né? Se foi você que elaborou, você coloca elaborado pelo autor do trabalho, né? Geralmente usa-se isso nos resultados, ok? Ou num referencial teórico, onde você adapta alguma ilustração já existente, aí você coloca adaptado pelo autor, tá? Mas observa que a legenda do quadro, a fonte, né? Isso é importante que você esteja fazendo, tá bom? No caso de tabela é diferente do quadro, olha. Não pode confundir quadro com tabela. A tabela ela não tem as linhas laterais e nem as linhas verticais. Novamente, eu faço a legenda, certo? E coloco sempre a fonte de onde eu retirei. Ou se eu construir, eu coloco, né, elaborado pelo autor do trabalho. Ok? E aí vem a questão da citação direta e indireta que você vai estar utilizando no trabalho. Tá? A citação direta é aquela que você tira igualzinho a que está no material de consulta. Tá? Conforme o autor fala, você não faz nenhuma alteração. Então, você tem exemplos aqui simples. Se a citação não tiver mais de 3 linhas, ela fica dentro do texto. Tá? E você coloca segundo o autor X, coloca o ano e a página. Tá? Abre aspas,
colchete reticência. Quando fechar, isso dentro do texto, tá? Ok? Então, observa que dentro do texto fica em minúscula, né? E o ano entre parênteses. Se o autor ficar dentro do texto, fica tudo em maiúscula, tá? O autor, o ano e a página, ok? Se ficar dentro do texto, minúscula, né? Nome próprio, letra inicial maiúscula, eu coloco o ano e a página, tá? Não tem segredo. Citação direta é diretamente tirada do autor sem nenhuma alteração. Citação indireta, eu pego a ideia do autor e parafraseio, ou seja, eu repito a ideia do autor com as minhas palavras, certo? E aí você tem também a citação direta com mais de 3 linhas, nesse caso aqui, ó, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um recuo de 4 centímetros, tá, da margem do texto, vai colocar a citação, e importante, tá? A fonte tem que ser menor do que a do texto. Então, geralmente vai ser fonte 10 ou fonte 11, tá? E aí você coloca o autor em caixa alta, ou seja, letra maiúscula, o ano e a página. Aí eu chamo a atenção, quando você colocar a citação, você tem que fazer o link aqui no texto, né, para dar a ideia de que vem a citação. Depois da citação, você tem que fazer uma análise crítica profunda dessa ideia de citação. Eu não posso simplesmente colocar citação por colocar no texto, né? Então, se você não vai ter a profundidade de análise, evita a citação com mais de 3 linhas no teu trabalho, tá bom? Mas se você quiser fazer, faz uma análise dela antes e depois, tá? Isso é muito importante. E sem aspas, tá? A citação direto com mais de 3 linhas não tem aspas, ok? Bom, a citação indireta, como eu falei, você coloca a ideia do autor, né, com as suas palavras, tá? Observa que tenho duas formas de falar. Eu enuncio a ideia e coloco o autor, nesse caso é um documento, certo? No final, ou eu coloco no inicial, né? Para Brasil, ano, né? E sigo o texto com a minha ideia, mas dentro do que o autor falou. Tudo bem? Então, muito tranquilo, né? Citação direta e citação indireta. Não tem nada que se descabelar aí, tá? Tranquilo. Bom, aí a gente vai ver agora a construção do trabalho científico. É toda uma caminhada que nós já trabalhamos na disciplina. Então, basicamente, no trabalho, pessoal, você tem os elementos textuais e os elementos pós-textuais e o texto. Ou seja, eu tenho pré-texto, eu tenho o texto e tenho o pós-texto, tá? O pré-texto é da capa até o sumário, tá? O texto é o desenvolvimento do teu trabalho, né? A referencial teórico, introdução, metodologia, resultados de discussão. E aí você vai para o pós-texto, que começa na referência. Aí você tem apêndice, tem anexo, tem índice, ok? Anexo é documentos que você pega lá, já está pronto, você coloca lá atrás do trabalho. E apêndice são documentos que você cria, né? Que eu acredito que no teu caso não será necessário, tá bom? Então veja, isso aí é a estrutura básica, tá? Mas cada instituição vai adotar um determinado padrão, né? Porque dentro desse pretexto, por exemplo, tem coisas que não são obrigatórias, por exemplo, a dedicatória, a epígrafe, né? Não são obrigatórias, tá certo? O agradecimento, naturalmente, você vai querer, é opcional também, mas normalmente as pessoas agradecem a Deus, a família, né, os professores da universidade, das disciplinas, ao orientador, tá? Isso é opcional ou não, ok? Então a gente vai aqui ver um pouquinho dessa estrutura.
Então veja, aqui a estrutura mais elaborada. Veja que o que está de cinza são elementos opcionais e os que está de branco é elemento obrigatório. Tá? Então você tem a parte externa, que é a capa, tá? A folha de rosto, né? Que está dentro daqueles elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Tá bom? Então, até o texto você não enumera. Então, a capa, folha de rosto, a folha de aprovação, dedicatória, você não vai numerar, mas vai contar. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu chegar na introdução, tá? Eu vou colocar a numeração aqui na introdução, tá? Mas a partir da sequência. Então, veja, no pré-texto eu não coloco numeração, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, quantos eu tiver aqui. Aí lá na introdução pode ser que ela caiu na 9, ou na 10, ou na 11, tá? Então aqui você começa na 9 para aparecer a numeração, tá certo? Então aqui tem quando eu numero, quando eu mostro, quando eu não mostro, tá bom? Então essa é a estrutura geral que tem que ter o trabalho acadêmico. Tudo bem? Então vamos ver aqui um exemplo para você, tá? O modelo de capa. Vocês entregaram a atividade 1, alguns, como eu orientei, responderam aqueles itens, outros foram mais além, né? Colocaram já numa forma de artigo, né? Ou do que seria essa atividade 2. Eu chamo a atenção que não há nenhum trabalho pronto. Quem acha que o seu trabalho está pronto, que pegou na internet ou falou com alguém, tá? Não está pronto. Tá? Quando vocês levarem esse projeto que nós vamos fazer, a partir da aula de hoje, para o orientador, ele vai fazer uma análise, onde ele vai dizer, olha, segue em frente ou não. Mas enquanto isso, não antecipe, pessoal. Tá? Não tem trabalho pronto. Normalmente quem faz isso vai ter que começar tudo de novo, tá? Da estaca zero. Então, melhor ir com calma, tá bom? Tudo vai dar certo no final. Então, veja, eu observei lá que você coloca o logotipo da FACESP aqui, né? Não é necessário, tá? Pelas normas do trabalho científico, não se coloca, mas se a instituição diz para colocar, a gente obedece, tá? Mas isso vocês vão ter uma outra disciplina que vai ter todas essas orientações, né? E tirar toda essa dúvida, do que tem e do que não tem. Então, veja, você coloca o nome da instituição, o nome do curso, o teu nome em caixa alta, em maiúsculo, caixa alta maiúsculo, tá? Coloca o título, se tiver subtítulo, você coloca, tá? Título, 2 pontos, subtítulo. O papel do neuropsicopedagogo, né? 2 pontos. Contribuições e profissionalismo, entendeu? Fiz um título e um subtítulo. Se você for optar por subtítulo, vê se realmente é necessário, porque muitos ficam ali como um penduricalho, né? É melhor você fazer dentro daquela regra que eu te falei, no máximo 15 palavras, né? Tenta colocar em 2 linhas. Quando isso acontece, porque o título está bem. Aqui a cidade em caixa alta, né? E o ano que você está fazendo, que é 2020, ok? Então, essa é a capa. No nosso trabalho você vai fazer isso aí já para treinar. Aí você vai para outra folha, tá? Aí você coloca, não precisa repetir mais o nome da instituição. Você coloca o teu nome em caixa alta, coloca o título do trabalho, aí você vai colocar esse texto aqui, ou conforme a FACESP orientar mais na frente. Mas geralmente é isso, olha, trabalho de conclusão de curso, apresentado como requisito parcial de obtenção de grau de especialista em neuropsicopedagogia pela Faculdade Superior de Educação Superior de Paragominas, FACESP. O orientador, né,
Preste atenção, não vai errar o nome do teu orientador, tá? Nome completo e a titulação dele, tá? O local e o ano, tá? Muito simples, né? Então você vai fazer isso na atividade 2, só que você vai fazer assim: trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito avaliativo na disciplina Trabalho, Metodologia do Trabalho Científico do curso de especialização em neuropsicopedagogia da faculdade tal, orientado pelo professor tal, ok? No nosso trabalho, mas lá no teu trabalho final você vai ter um padrão parecido aqui, tá bom? Bom, aqui a gente tem o cronograma, tá? Veja que existem vários modelos de cronograma, tá? Como eu estou trabalhando o teu projeto ou pré-projeto, a gente fará um cronograma, né? Mas no teu trabalho final isso não irá constar, né? O cronograma é o nosso planejamento. Então veja, em alguns casos a gente usa recursos financeiros, né? Mas eu estou deduzindo que você não vai utilizar, então por isso eu não coloquei aqui, tá? Então há vários modelos, tá? É importante que você coloque, pessoal, aqui mês, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, tem que ver o teu planejamento. E o ano também, né? Agosto, mas qual ano? Agosto de Deus? E aqui principalmente a atividade, né? E aí essa atividade tem que ser as ações que realmente você fará no decorrer do teu projeto até a entrega do trabalho final, tá? Então, normalmente, esses itens aqui que vocês podem estar utilizando. Verifique se tem coerência com o que você está fazendo e monta o teu cronograma, tá certo? Lógico que esse cronograma pode mudar, né? Todo planejamento ele é flexível. Veja, outro modelo, né? No caso aqui, eu coloquei não coloquei mês. 2, 3, né? Mas significa o mês. Mas aí eu não mostrei o ano, né? Eu posso criar uma célula aqui e colocar o ano, tá? Ou coloco cronograma de 2020, projeto de pesquisa. Pronto, já fica claro que é 2020. Tá? E de novo, olha, reformulação do projeto, leitura da bibliografia, coleta de dados de campo, se você tiver, tá? Análise dos dados, elaboração do sumário provisório, redação da primeira versão do texto, que é mais ou menos o que a gente está fazendo na disciplina. Então você já está nessa etapa, né? Quase, né? Revisão do texto, redação definitiva e a defesa lá no dia para pegar o canudo de especialista, não é isso? Veja, eu tenho outros modelos aqui, então é só procurar, pessoal, pesquisar na internet e ver de acordo com o teu contexto e colocar os itens que realmente você vai utilizar, tá bom? As referências nós já falamos na aula anterior, né? Você coloca sempre esses itens, são em letras maiúsculas, tá? E negrito, centralizado, tá certo? E aí você tem aquelas regras da referência, tá? Por enquanto a gente está mantendo o que nós estudamos na aula anterior. Nesse caso aqui, para o nosso trabalho da disciplina, eu deixo a teu critério. Ou você justifica pela esquerda, ou você deixa justificado, né? Pela esquerda e pela direita, tá? O espaçamento simples, a gente viu que pode ser um e-mail, né? Entre um autor e outro, pode ser um e-mail. Isso eu deixo ao teu critério para a nossa atividade 2 na disciplina, tá? Para o teu trabalho final, a instituição vai te dar essa orientação ainda, não é isso? Tá bom? Então, praticamente, pessoal, essas são as principais partes, informações que você tem que ter para a construção da estrutura do teu projeto e do teu futuro trabalho final. Ok? Muito bem, então vamos recapitular geral. Tá? Veja,
nós vamos fazer isso na atividade. Eu quero essa estrutura aqui. Cada item é para estar numa página, certo? Mas para a gente ser mais prático e não desperdiçar papel, você pode fazer corrido, né? Para a gente não ficar gastando folha aí. No nosso caso, a gente não vai imprimir, tá? Então, você pode fazer em folhas separadas, tá? Mas se você não quiser usar em folhas separadas, tudo bem, para a nossa disciplina, tá? Então, veja, você vai ter no trabalho, qualquer trabalho científico, o pré-texto, o texto e o pós-texto, tá? No teu trabalho final, lá no teu artigo, né, ou no teu relatório, você vai ter isso aqui completo. Para a nossa atividade, nós vamos usar algumas delas, por exemplo, a capa, né, a contracapa, ou folha de rosto, que nós já demos exemplos nos slides anterior. Tá? Isso aqui não é preciso, dedicatória, agradecimento, epígrafe, não. Para nossa atividade agora, não. Tá? Nem resumo, nem lista. Tá? Um sumário é interessante. Tá? Isso o Word faz automaticamente já, numerando a página. Quem tem esse domínio é bom. Quem não tem, aprenda, que também é bom. Tá bom? E aí você começa o texto. Tá? O que é que eu quero no texto? O tema, né? Logicamente que você vai colocar o título na capa dentro do que nós ensinamos aqui para você como deve ser feito, tá? E aí você já teve a aula, né, do que deve ter a temática, né? Como é que você vai escrever o seu tema, tá? A problematização, tá? Você faz um contexto geral, né, para enunciar o teu problema de pesquisa em forma de pergunta. Tá? E aí você traz os objetivos, geral específico, tá? Lembrando que na atividade 1 nós já utilizamos alguns verbos, né? Algumas correções. Justificativa, agora você junta a hipótese, pergunta norteadora, e aí vem a coisa nova, né? Fundação teórica, pesquisa e coloca lá. Lembra que o título vai te indicar o que é que você tem que escolher para discutir teoricamente. A metodologia, né? Você vai descrever como vai fazer a sua ação do trabalho. Se tiver recurso, custo, coloca. Se não, não precisa. O teu cronograma, que a gente deu exemplo, e as referências. Tudo bem? Então, vocês vão me entregar um trabalho nessa estrutura. Ok? Então, pessoal, como mensagem final na disciplina, eu coloco o seguinte para ti, né? Na pesquisa não tem muito mistério, mas você tem que ter dedicação, tá? Então, por exemplo, essa nuvem de trabalho representa, né? Você tem a questão do trabalho, do tempo, né? Do acesso à informação, da possibilidade de atividade, de descanso, do uso da tecnologia, de facilidades ou não que você tem. Então, uma série de coisas que você tem que enfrentar quando você trabalha cientificamente, tá? Mas o importante é que nós chegamos ao final da disciplina, metodologia do trabalho científico, mas preste atenção, nós não chegamos ao final das orientações, né? Porque no próximo semestre, ou nas próximas disciplinas, você terá continuidade desses conteúdos para que você consiga aí construir todo o seu trabalho, né? Enquanto isso, não fica parado, tá? Você já adquiriu algumas informações aí na disciplina, espero eu, né, que podem subsidiar a construção e o desenvolvimento do teu trabalho científico, tá? Então, o êxito do teu trabalho só depende de você, tá? Enquanto você vai aguardando as outras disciplinas, você vai amadurecendo o teu projeto aí, tá certo? E aí a gente termina, pessoal, tá? Com a frase, né? O amor é igual uma flor. Se não for regada e cuidada, ela murcha e morre. Então, sempre plante amor para colher paixão. A mesma coisa se dá com o conhecimento, né? Se você não regar com cuidado, você não constrói conhecimento, né? Você fica inerte, né? Você fica
com dificuldade de raciocinar, né? Então, procurem fazer leituras, né? Procurem plantar motivação para sempre aprenderem e se tornarem bons especialistas, né? Neuropsicopedagogos e contribuir aí com a sociedade. Tá bom? Então, agradeço a turma, foi um prazer e até a próxima.